Olá, o programa Agente em Destaque vai conversar hoje com o ex-secretário de Segurança de Jacareí, o Paulo Henrique Domingues. Muito obrigado pela sua presença aqui. Eu que agradeço a oportunidade, é sempre bom estar aqui com vocês, passando as mensagens necessárias para esclarecimentos e orientar melhor a nossa população. É a primeira entrevista que o senhor dá depois que o senhor anunciou a sua saída da prefeitura, da secretaria, né? É a primeira. Daí, eu queria já agradecer o senhor antecipado. A gente começar falando exatamente como foi esse desligamento. Quando que o senhor decidiu pedir demissão? Como é que foi todo esse processo? Bom, o processo ele não foi nem um pouco traumático, ele foi muito tranquilo. É uma situação que foi sendo construída já há alguns meses, dada até mesmo essa circunstância de que a partir desse momento, dessa época, começam a se acirrar mais os ânimos de ordem política, uma vontade, uma participação diferente da população na análise dos resultados do nosso trabalho. Mas, de qualquer maneira, assim que nós aceitamos o convite do prefeito Isaías, nós sabíamos de que isso uma hora iria ocorrer. Eu havia já deixado claro a minha posição, de não ser muito afeito à atuação política. Eu sou um profissional de resultados, E esses foram os critérios que nós esperamos para poder tomar essa decisão. Quando o prefeito nos convidou, ele nos deu alguns pontos que ele considerava importantes no seu plano de governo, como, por exemplo, o COI, como, por exemplo, a reestruturação da Guarda Civil Municipal de Jacareí, como a Patrulha Maria da Penha, que depois se tornou o programa Família Segura, a inserção de alunos do ensino municipal, nos programas da Guarda Municipal, Tocando Futuro, a mudança de sede do PROCON, a aquisição de novas viaturas, de fardamento. Então, quando tudo isso se encaminhou de maneira que não haveria mais risco de haver um retrocesso ou de alguma frustração, nós achamos o melhor momento de podermos dar seguimento a essa pretensão já trabalhada há alguns meses, como eu falei para você. Quer dizer, o prefeito ele te convida, então, no finzinho de 2016, né? Quando Exato. ele ganha a prefeitura, o senhor aceita já com esse cronograma de alguns programas para serem feitos aqui em Jacareí, mas quando o senhor aceitou esse convite para ser secretário, a sua intenção era ficar esses 4 anos ou o senhor já estava pensando em interromper depois que essas metas fossem sendo atingidas? O ponto de equilíbrio de decisão era realmente conseguir essas metas. O que viesse depois, eventual continuidade no governo, eventual reeleição, se viesse a ocorrer ou se ocorrer, tomara que aconteça, isso seria pensado no momento oportuno, ou seja, na segunda parte do mandato. Foi o que aconteceu, nós tivemos essa conversa que não foi nenhuma surpresa, isso já estava sendo trabalhado. O prefeito foi muito profissional, muito gentil em até nos perguntar, nos indagar, a ponto de dar a viabilidade na vinda da Coronel Nicolucci, e nós tivemos a grata satisfação de poder opinar, de avalizar essa vinda. É uma profissional fantástica, uma amiga pessoal de convívio familiar, foi minha orientadora de mestrado, e os elogios, os adjetivos seriam poucos se eu viesse a ter que falar tudo sobre ela. O que nos diferencia nesse momento é que ela já demonstrou uma pretensão, um viés da área política, coisa que eu não tenho, não pretendi ter, e eu acho que ela vai ter uma desenvoltura melhor nessa área de transações, de conversas, de poder viabilizar projetos de ordem política, não necessariamente só os técnicos, mas eu acho que Jacareí só teve a ganhar com a vinda da Coronel Nicolucci. Quer dizer, o prefeito, quando o senhor falou que queria sair do governo, ele então comentou com o senhor o que o senhor achava da vinda da Coronel Nicolucci. Daí o senhor, como o senhor falou, o senhor avalizou, conhece a Coronel, é uma excelente profissional. Exato, eu fui um dos primeiros a até falar com ela, tirar as dúvidas que ela viesse a ter, Tivemos várias reuniões, praticamente uma passagem de serviço no nosso linguajar profissional, Mas ela também está em viagem nesses dias, deve estar retornando nos próximos para efetivamente
fazer a sua chegada e o que precisar do nosso apoio, do nosso auxílio, né, ela sabe que vai ter. Isso já foi um compromisso assumido desde há muito tempo com ela. Quer dizer, ela foi, a gente lembra, ela foi em 2018 candidata a vice-governadora na chapa do então governador Márcio França. Márcio França do PSB, ela filiada ao PR. PR que tem um grupo muito forte em Jacareí, encabeçado aí pelo secretário Edinho Guedes, tem os deputados que são de Guararema. Então o senhor acha que nesse momento, nessa parte final do governo do Isaías, ele preferiu então, já que o senhor preferiu, apontou por essa saída, trazer alguém que está mais, entre aspas, engajado no meio político, para poder, quem sabe, render alguns frutos para ele o ano que vem, é isso? Eu até penso que foi o aproveitamento de uma oportunidade que se fez presente. Ela, a Nicolucci, né, no caso, ela é filiada a um partido, coisa que eu não sou, né? Por coincidência, o partido da qual ela é coligada, filiada, é coligada aqui em Jacareí, tem uma possibilidade de participação muito grande. Ela tem pretensões nessa área que eu não tenho, como eu disse. Então, acho que tudo se conjugou para um bom desfecho para todo mundo. E quando o Isaías convidou o senhor lá em 2016, o senhor acertou de imediato? O senhor já conhecia o Isaías? Não, nós já nos conhecíamos muito a parte ligada da OAB, ele em alguns eventos, né, de advogados, ele é conhecido da minha esposa à época, estudaram juntos, então havia esse contato. E também surgiu a oportunidade de que em outros, dada essa minha situação apartidária, eu tive a oportunidade de me aproximar de vários outros candidatos também, que também gentilmente me abriram as portas, se houvesse a possibilidade, a oportunidade. Então foi um convite muito gentil, né, muito respeitoso, por até uma questão de nós nos organizarmos de maneira familiar, né? Eu precisei de uns 2 ou 3 dias para dar o retorno a ele, mas não foi nada difícil, né? Foi realmente só uma adequação. No momento em que eu estava recém-aposentado da Polícia Militar, né? Então, acredito que da mesma maneira o prefeito Isaías foi muito sábio em aproveitar uma oportunidade que estava presente naquele momento, e eu acho que fizemos uma boa parceria, pelo menos no sentido de que nós viemos a cumprir todos os pontos importantes do plano de governo dele. Isso me deixa muito satisfeito, me deixa com a consciência muito tranquila do trabalho realizado. Quer dizer, o senhor não se frustrou em nenhum momento, desde a sua entrada até a sua saída? O senhor não teve pontos de frustração de querer implementar algum programa e não conseguir por alguma demora ou sei lá? Olha, nada por conta do governo Isaías em si, ou de parceiros, ou de colegas, mas algumas conclusões que eu tinha do mundo político municipal, eu vi que elas se confirmaram, né? Que se tornam desafios, que nós temos que aprender não só a oferecer, a entregar o trabalho proposto, mas em como fazê-lo da melhor maneira, sem que houvesse qualquer prejuízo, melindre. E eu acho que isso é uma coisa muito presente, né? Eu acho que em todas as situações políticas, principalmente das municipais, seja em Jacareí, seja em qualquer outro município, que nós encontramos muitas forças antagônicas, mas não por princípios, não apenas por ideologia política, mas por uma expectativa de também fazer parte do processo. E, obviamente, não é possível que todos participem. Então, eu verifiquei, realmente foi o que eu estranhei, mas em nenhum momento isso foi empecilho. Projetos bons, serviços necessários, em que algumas pessoas ficavam procurando os pontos negativos para que não se implementassem. Então, eu estranhei bastante. Foi um momento pessoas de bastante... na sua visão, queriam atrapalhar propositalmente para o senhor não conseguir o seu sucesso na secretaria, é isso? Não a minha apenas, eu acho que em toda a área de atividade. São pessoas que talvez saibam que tal coisa é possível ou não é possível, mas se fingem de desavisados, né? Exigem coisas legalmente impossíveis, que não são viáveis, que não são aplicáveis,
mas por uma questão de apresentar-se do contra a ideia formada, insistem e procuram, obviamente, dentro das suas limitações ou das suas competências, apresentar pontos de vista negativos. Mas eu acho que isso faz parte dentro do jogo político, né? Eu ouvi muito isso durante o tempo todo, mas talvez tenha sido uma das dificuldades que eu encontrei. Como eu disse, não do governo, não com os legisladores, não com a vereança, mas eu acredito que existe sim esse percentual de cidadãos que, mesmo entendendo que a coisa poderia ser boa, poderia ser aplicável para o bem de todos, procuram ainda assim encontrar pontos negativos ou criam falhas para poder ficar fazendo disso a sua bandeira, a sua fala. Para a gente encerrar esse bloco, eu queria falar com o senhor sobre a implantação do COI, Exato. que foi uma bandeira do prefeito Isaías na época da campanha dele. O senhor aceitou esse desafio de implantar o COI aqui. E no momento que a gente está fazendo essa gravação, o projeto do COI de uma operação de crédito para a prefeitura contrair um empréstimo no Banco do Brasil de 5 milhões de reais para implantar o COI está sendo discutido aqui na Câmara. Exato. Vai ser votado e não sei se quando o programa for ao ar, se o projeto já vai ter sido aprovado. Para essa implantação do COI, precisaria mesmo desses 5 milhões? Nos estudos que vocês fizeram na Secretaria de Segurança, era necessário mesmo essa operação de crédito ou a Prefeitura poderia ter outros recursos para poder fazer isso? Essas definições foram já tomadas, né, muito próximo da minha saída. Eu não acompanhei exatamente em que pé se iniciaram. Mas uma coisa é certa, né, nós fizemos a previsão orçamentária na LDO de 2018 para 2019 desse valor do COI. É óbvio, se aparece uma oportunidade de um financiamento com vantagens para o município e ele possa utilizar esse dinheiro do COI em outras atuações, em outras áreas de interesse também, preferencialmente na área de segurança, eu acho que também é válido. Mas certamente, se não for aprovado esse financiamento, certamente esse dinheiro do COI, essa previsão, essa dotação orçamentária foi prevista e reservada de 2018 para 2019. Muitos vereadores, principalmente os da oposição, reclamavam muito que a implantação do COI demorou demais para chegar em Jacareí, que eles esperavam que pudesse acontecer já o ano passado ou esse ano ainda. Como é que o senhor viu isso? Demorou mesmo ou foi uma coisa estudada, programada? Não, eu entendo que é mais ou menos aquilo que eu falei para você no primeiro momento. É sabido que a lei de licitações, ela prevê recursos, ela prevê impugnações, ela prevê essas obstruções do trabalho na continuidade. E foi o que aconteceu. Tenho certeza que se vereadores falaram isso, eles saberiam disso, porque outras licitações aconteceram na nossa cidade. E eu trabalhei na Polícia Militar por mais de 15 anos em Jacareí. Foram de 14 para 15 anos e nunca houve a menor intenção, o menor aceno ou interesse do governo em adquirir ou de providenciar essa importantíssima ferramenta de segurança pública para as forças policiais, Polícia Militar, Polícia Civil e Guarda Civil Municipal. Então, calhou do plano do governo do prefeito ser nessa direção, era um anseio, inclusive pessoal meu, de que, puxa, já fiquei tanto tempo precisando dessa ferramenta, é a minha oportunidade, e tudo transcorreu dentro da normalidade, numa licitação de médio porte, que certamente empresas que se viram não favorecidas iam procurar todas as estratégias possíveis para atrasar, truncar ou protelar esse processo. Tá certo, então a gente vai fazer o nosso primeiro intervalo aqui. O programa Gente em Destaque volta daqui a pouco, até já.